Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 13. Certos salmos são intitulados Cânticos dos Degraus. Cânticos dos Degraus são os salmos que formam uma coleção de 15 cânticos de peregrinação entre os salmos 120 e 134. Essa coleção também é chamada de salmos de romagem ou cântico das subidas. Pode-se dizer que os 15 cânticos dos degraus formam um tipo de pequeno saltério dividido em 5 grupos de 3 salmos cada. Certamente, a oração diante de nós pode ser chamada de oração de degraus. Começa onde toda oração verdadeira deve começar, com o espírito de adoção. Pai nosso. Não há oração aceitável até que possamos dizer, como o filho pródigo: eu irei levantar-me e irei ter com meu pai. Esse espírito filial logo percebe a grandeza do Pai no céu e acende a devota adoração. Santificado seja o teu nome. O filho, a criança que balbucia Abba Pai, cresce até a estatura do querubim, clamando Santo, Santo, Santo. Há apenas um passo da adoração arrebatadora ao brilhante espírito missionário, que é uma consequência segura do amor filial e da adoração reverente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não começamos nossa carreira espiritual com este espírito de missão. Começamos com Pai Nosso. Passamos a sentir sua glória, e então o próximo desejo natural é que outros possam contemplar sua grandeza também. Até que estejamos prontos para clamar com o salmista, que toda a terra se encha da sua glória. No processo de educação que esta oração tão breve descreve, encontramos o homem muito cedo consciente da sua dependência de Deus, pois como uma criatura dependente ele clama: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sendo ainda mais iluminado pelo Espírito, ele descobre que não é apenas dependente, mas pecador. Por isso, ele implora por misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E sendo perdoado, tendo a justiça de Cristo imputada e conhecendo sua aceitação diante de Deus, ele humildemente suplica por santa perseverança: não nos deixe cair em tentação. O homem que é realmente perdoado está ansioso para não ofender novamente. A posse da justificação leva a um desejo ansioso de santificação. Perdoa as nossas dívidas. Isso é a justificação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é a santificação nas suas formas negativas e positivas. Agora, não seria o curso da natureza começar uma vida de oração com a súplica, assim, a cada manhã? Esta é uma petição para homens já perdoados, para aqueles que conhecem sua adoção, para aqueles que amam o Senhor e desejam ver o seu reino vir. Ensinados pelo Espírito a conhecer seu perdão, adoção e união com Jesus, eles podem clamar, e somente eles: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, eu desejaria antecipar uma objeção, fazer uma pequena exposição e concluir com uma exortação. Muitas pessoas têm sido perturbadas por aquela passagem em Tiago, onde é expressamente dito: ninguém diga, sendo tentado, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Foi considerado muito difícil conciliar aquela declaração expressa do apóstolo com esta oração do nosso Salvador. E alguns homens bons, mas muito ignorantes, chegaram ao ponto de alterar as palavras do nosso Senhor. Já ouvi falar de alguém cujo costume era sempre dizer: não nos deixe cair em provação. Uma alteração injustificável da Sagrada Escritura. Porque às vezes um ministro erudito se aventura, com toda a honestidade e descrição, a dar uma tradução mais correta do original. Isso pode justificar um homem letrado e tolo, como vimos agora, em alterar o próprio original e perverter o sentido de uma passagem? As Escrituras acabam totalmente se for dada a licença para alterar seus ensinos de acordo com a nossa vontade. Ensinar a sabedoria perfeita, como falar, é uma tarefa muito grande para ser aventurada por qualquer pessoa, exceto os presunçosos e tolos. Quando nossa versão está incorreta,
é dever apresentar a tradução adequada, se a conhecemos, se conhecemos as línguas originais e somos capazes de olhar o original. Mas dar traduções de nossas cabeças caprichosas, sem ter sido ensinado na língua original, é impertinência, de fato. Não pode haver tradução melhor do grego do que a que temos diante de nós. O grego não diz, não nos deixes em tentação, nem nada parecido. Ele diz, tanto quanto a língua em português pode transmitir o significado original, não nos deixes cair em tentação. E nenhum tipo de torcer ou de lutar pode fazer esta oração transmitir qualquer outro sentido, além daquele que nossa versão transmite na sua palavra. Tenhamos sempre medo de tentar melhorias na palavra perfeita de Deus. E quando nossas teorias não se sustentarem com a verdade divinamente revelada, vamos alterar nossas teorias, mas nunca tentemos, por um único momento, colocar uma palavra de Deus fora do seu lugar. Nem podemos sair da dificuldade supondo que a palavra tentação não significa tentação, mas deve ser restrita ao sentido de prova. Agora, reconhecemos de imediato que o uso da palavra tentação em nossa tradução das Escrituras é um tanto suscetível de induzir em erro. A palavra tentação tem dois significados: tentar e seduzir. Quando lemos que Deus tentou Abraão, de forma alguma devemos entender que ele atraiu Abraão para algo que era mal. O significado da palavra naquele lugar, sem dúvida, é simplesmente e somente que Deus o provou. Mas permita-me dizer que esta interpretação não se manterá com este texto particular agora diante de nós. A palavra usada aqui para tentação não é a palavra constantemente escrita quando se trata de prova. É exatamente a palavra que alguém empregaria se fosse intencionalmente a tentação de pecar. E não posso acreditar que qualquer outra tradução possa atender ao caso. A paráfrase de Dodge é feliz. Não nos coloque em circunstâncias de tentação urgente para que nossa virtude não seja derrotada e nossas almas ameaçadas por elas. Mas se devemos ser assim provados, tu graciosamente nos resgate do poder do maligno. Admito que a palavra inclui prova, como toda tentação, pois toda tentação, mesmo que seja tentação de Satanás, é na verdade prova de Deus. Ainda assim, há mais do que prova no texto, e você deve vê-lo exatamente como está. Como Alford diz, a liderança, a tentação, deve ser entendida em seu sentido literal. Pegue o texto exatamente como o encontrar. Significa literal e verdadeiramente, sem qualquer variação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bem, pergunta alguém, se Deus não tenta os homens, como pode ser apropriado orar, não nos deixes cair em tentação? Queridos irmãos, notem que o texto não diz não nos tente. Se o fizesse, haveria uma dificuldade. Não diz Senhor, não nos tente, mas diz não nos conduzas em tentação. E acho que muito rapidamente serei capaz de mostrar a você que há uma grande diferença entre cair em tentação e realmente tentar. Deus não tenta o homem. O fato de Deus tentar no sentido de induzir ao pecado é inconsistente com sua natureza e totalmente contrário ao seu caráter conhecido. Mas Deus nos conduzir a esses conflitos com o mal que chamamos de tentações não é apenas possível, mas usual. Frequentemente, o grande capitão da salvação nos conduz por sua providência aos campos de batalha onde devemos enfrentar todo o mal e conquistar pelo sangue do Cordeiro. E esta tendência à tentação é pela graça divina anulada para o nosso bem, visto que por sendo tentados, tornamo-nos fortes em graça e paciência. Nosso Deus e Pai pode, para fins sábios, que no final das contas servirão para a sua própria glória e nosso lucro, nos levar a posições onde Satanás, o mundo e a carne podem nos tentar. E a oração deve ser entendida no sentido de uma humilde autodesconfiança que foge do conflito. Há coragem aqui, pois o suplicante olha calmamente a tentação de frente e teme apenas o mal que ela pode operar nele. Mas também há um santo temor, uma sagrada autossuspeita, um pavor do contato com o pecado em qualquer grau. O sentimento não é inconsistente com toda alegria quando as várias tentações vêm. É semelhante ao se for possível, deixe este cálice passar de mim, do Salvador.
que não o impediu por um momento de beber o cálice, nem mesmo os seus resíduos profundos. Deixe-me observar que Deus, em nenhum sentido, leva os homens à tentação a ponto de ter parte na culpa de seus pecados, caso eles caiam nele. Deus não pode, por qualquer ato seu, tornar-se coparceiro do homem em seu crime. Como o bom e velho Trapp bem observa, Deus tenta os homens para a aprovação, mas nunca para a perdição. O diabo tenta os homens para que possa arruiná-los. Deus prova os homens e os coloca onde Satanás pode prová-los, mas ele os leva à tentação da provação, para que o joio seja peneirado do trigo, para que a escória seja separada do ouro fino. Por essas provações, os hipócritas caem, sendo descobertos na hora da tentação. Assim como o forte vento de março varre a floresta e, ao descobrir os ramos podres, as arranca da árvore. A falha não sendo do vento, mas do galho apodrecido. Tiago alude à solicitação real para o mal em que o Deus Altíssimo não pode ter parte. Mas nosso texto lida com a providencial provação da tentação, que eu acho que você pode ver claramente pode ser a obra do Senhor, sem que sua santidade em qualquer grau seja manchada assim. Quando o Senhor nos leva à tentação, é sempre com um desígnio para o nosso bem. Ele nos conduz à batalha, não para que sejamos feridos e derrotados, mas para que possamos obter gloriosas vitórias que coroarão a cabeça do nosso glorioso líder com muitas coroas e nos prepararão para os futuros atos de valor e combate. As tentações vencidas são bênçãos inestimáveis, porque nos fazem deitar com mais humildade a seus pés, nos ligam mais firmemente ao nosso Senhor e nos treinam para ajudar os outros. Homens tentados podem levantar as mãos que pendem e confirmar os joelhos fracos dos outros. Eles foram tentados da mesma maneira e podem, portanto, socorrer seus irmãos. No entanto, embora o benefício que Deus traz de sermos levados à tentação seja muito grande, ainda assim, a tentação em si é uma coisa tão perigosa. As provações e angústias em si mesmas são tão perigosas que é certo que o cristão ore: não nos deixe cair em tentação, ou não nos conduzas à tentação. Embora, como diz Martim Lutero, a tentação é a melhor escola na qual o cristão pode entrar. Ainda assim, em si mesma, a parte da graça de Deus é tão duplamente arriscado que esta oração deve estar todos os dias em nossos lábios. Não nos conduzas à tentação, não nos deixes cair em tentação, ou se devemos entrar nela, mas livra-nos do mal. Espero ter deixado bem claro a objeção e a sua refutação. Talvez na exposição que se segue eu consiga deixar isso um pouco mais claro ainda. Eu gostaria de dizer que, embora Deus não tente os homens, isso é afirmado nas Escrituras e na razão, e pelo próprio caráter de Deus, tudo prova ser um fato. Ainda assim, Ele pode, e certamente o faz, nos levar a posições em sua providência, onde é absolutamente certo que seremos tentados, e, portanto, nossa consciência de fraqueza deve se restringir a pleitear a fuga da terrível luta e a libertação dela, se for o caso. Não nos deixe cair em tentação, não nos conduza à tentação, mas se esse for o caso, livra-nos do mal. Possivelmente, podemos entender melhor o significado deste texto, supondo que acabamos de nos levantar de nossas camas hoje. Estamos prestes a nos envolver em oração. Antes de fazermos isso, procuramos preparar nosso coração para esse exercício sagrado. Nós olhamos para ontem, lembramos todas as nossas loucuras, nossos erros e pecados. Sentimos-nos profundamente tristes. Estamos conscientes de que estamos tão fracos quanto estávamos ontem. Sentimos que, se a tentação nos assaltar, certamente cairemos em pecado como no dia anterior. Juntamos alguma experiência, mas descobrimos que ainda estamos fracos como a água, que, embora a vontade de ser santos esteja presente conosco, não encontramos como realizar o que é bom. Ao mesmo tempo, temos uma aversão ao pecado. Sentimos em nossos próprios corações que antes morreríamos do que ofender nosso Deus. Podemos contemplar a tristeza com prazer, mas pecar somente podemos contemplar com horror.
Sentimos medo de nos aventurar no andar de baixo. Tememos que as tentações nos aguardem na família e nos negócios. Portanto, nos sentimos constrangidos a orar. Sabemos que existe a tentação aqui e ali, em lugares em que procuramos evitar. A graça nos tornou decididos a não ir até lá, pois sentimos que não poderíamos honestamente pedir a Deus para nos preservar destas tentações se nós mesmos as enfrentássemos abertamente e por querer. Existem nossos pecados persistentes, mas estamos cientes deles. Clamamos a Deus, então, ajuda contra eles. Mas o pensamento negro vem à nossa mente. Você não sabe o que vai acontecer hoje. Você não pode dizer quais perdas você pode ter que sofrer hoje. Você não sabe quais problemas você pode encontrar. Que palavras ásperas podem ser ditas a você. Seu navio está no mar, mas você não sabe que ondas fortes irão bater contra ele. Existem rochas abaixo da linha da água e bancos de areia escondidos, e você pode naufragar nos dois. Você sente que está prestes a seguir o curso da providência divina, que tudo o que acontecer com você será de acordo com a vontade do seu Pai. Então você faz esta oração: Senhor, Tu deves me conduzir neste dia. Eu seguirei de perto teus passos como uma ovelha segue o seu pastor. Mas como eu não sei o que vai acontecer comigo, deixe-me pedir uma coisa a Ti. Eu não rogo que Tu me afastes da tristeza ou angústia. Faça o que quiseres fazer sobre isso, ó meu Senhor. Mas não, eu te suplico, não me conduzas em Tua providência, onde serei tentado, pois estou tão fraco que talvez a tentação possa ser muito forte para mim. Portanto, neste dia, faça um caminho reto para os meus pés, e deixe-me não ser atacado pelo tentador, ou se for necessário, se for melhor para mim ser tentado, e se Tu pretendes hoje que eu lute contra o próprio Apolion, então me livre do mal. Ó, salva-me do mal da tentação. Deixe-me ter a tentação, se for a Tua vontade, mas, ó, que não me faças mal, não me deixes manchar minhas vestes, não me deixes escorregar nem cair, mas que eu possa permanecer firme no final do dia. Que esta tentação, embora não seja alegre, mas dolorosa, tenha o seu trabalho em mim para produzir frutos confortáveis de justiça, que possam ser uma parte daquele grande método pelo qual Tu deves finalmente e infalivelmente me libertar de todo mal e me tornar perfeitamente semelhante a Ti na glória eterna. Esse, creio eu, é o significado da oração. Possivelmente, deveríamos mostrar isso mais claramente, considerando vários casos em que o Senhor providencialmente leva os homens à tentação. Existe pobreza. Ninguém negará que a pobreza é, em muitos casos, uma imposição direta de Deus. Há alguns que, por sua indolência e libertinagem e preguiça, se rebaixam, mas quem tem pena deles? Mas há outros que, com a perda dos pais, ficaram órfãos. Outros que nunca poderão se levantar da penúria desamparada do seu primeiro estado, por mais que se esforcem. Só Deus conhece a massa de pobreza desta grande cidade de Londres. Falamos sobre a angústia em Loamshire e, até certo ponto, temo a liberalidade cristã foi desviada de Londres, mas, pelo que sei, há muita angústia em muitas das ruas desta enorme cidade. Alguns de vocês cavalgam por nossas belas e largas ruas, que são uma espécie de franja ornamental nas saias da pobreza. E você não sabe nada sobre essas vielas estreitas, esses becos sem saídas, e aqueles pátios dentro de lugares escuros onde a pobreza se amontoa e onde muitas vezes o pecado, a luxúria e a doença se tornam suas consequências naturais. Quando o homem gracioso é rebaixado nas circunstâncias, é um ato de Deus que leva aquele homem à tentação, pois a pobreza necessariamente tem suas tentações que você não pode desassociar dela. Olhe para aquela pobre menina trabalhando com sua agulha, ponto a ponto, até que os dedos estejam desgastados até os ossos, até que seus olhos estejam vermelhos e seu coração cansado. Tudo que ela pode ganhar dificilmente é o suficiente para manter o corpo e a alma juntos, enquanto suas roupas estão em farrapos ao seu redor.
Você sabe quão dura é essa tentação quando uma irmã caída sussurra para ela que há dinheiro para ser obtido com tanta facilidade, usando o seu corpo como algo lucrativo, com cores brilhantes. Que argumentos o tentador pode encontrar naquele quarto vazio e naquele armário vazio e na fatia de pão seco sobre a mesa e talvez em uma mãe faminta morrendo em alguns trapos no canto? Se ao longo da vida fomos preservados da contaminação do vício e nos sentimos inclinados a nos exaltar em nossa virtude, lembremo-nos do que poderíamos ter sido se tivéssemos sido expostos às mesmas solicitações ferozes. E então oremos por nós mesmos e por todos os nossos irmãos e irmãs. Não nos deixes cair nessa tentação. As circunstâncias alteram os casos. Ó, meus queridos jovens amigos, oro para que nenhuma circunstância terrível seja capaz de alterá-los, mas que o Senhor que os prova os livre do mal. Às vezes, as tentações da pobreza aparecem de outra forma. Um homem descobre que seu comércio não compensa, não está dando lucro suficiente. Ele trabalha muito, mas fica cada vez mais pobre e endividado. Os poucos produtos que ele tinha na loja estão diminuindo. O estoque diminui. Os filhos choram por pão. Sua mulher talvez seja uma mulher ímpia. E ela lhe diz que talvez, se ele não fosse tão escrupuloso e honesto, as coisas melhorariam. Ela diz que todo mundo na rua faz isso. E todos os vizinhos o chamam de idiota por fazer da maneira com que ele está fazendo. Oh, admiro essa nobreza de coração que tenho visto em alguns de vocês. Isso me faz olhar para você com mais orgulho do que qualquer príncipe fez com suas joias, quando você disse: posso morrer de fome, mas não posso pecar contra meu Deus. Mas quando alguns que se dizem cristãos cederam à sugestão, não posso e não fico maravilhado, como se algo impossível tivesse acontecido. Só posso orar pelos constantes e orar por mim mesmo. Senhor, não me conduzas a esta tentação, pois se uma esposa faminta, filhos chorosos e uma criança doente está chorando em nossos ouvidos, quem sabe quando poderemos nos direcionar a qualquer meio para satisfazer suas necessidades. Felizes são aqueles que passaram por essa tentação e foram libertos do seu mal, mas muito mais felizes são aqueles que nunca foram levados a ela. Não me dê nem pobreza nem riqueza, foi a boa oração de Agur. E você que nunca conheceu a pobreza e nunca entendeu que falta de pão significa, fazer esta oração a cada manhã por vocês e por todos os seus irmãos nesta igreja é o que você devia fazer. Não nos deixes cair em tentação. O Senhor frequentemente leva o seu povo à tentação de homens iníquos na forma de perseguição. Muitas vezes acontece que, no curso da providência, para os fins mais sábios possíveis, um bom homem é posto a trabalhar onde não encontra nenhum companheiro piedoso, mas onde o seu nome é motivo de riso. Deus às vezes tem o prazer de converter a mulher enquanto seu marido permanece não convertido, e talvez se oponha ao fato dela amar a Cristo, e insistirá que sua esposa não cumpra suas convicções. Agora, em casos como este, Deus manifestamente colocou o seu povo em uma posição onde eles são constantemente tentados com o temor dos homens. Essa tentação está inevitavelmente ligada à perseguição. Uma tentação de se envergonhar de Cristo, de esconder a face, de segurar a língua quando se deve falar, de apagar as cores quando deveria ser agitada para a brisa, e como Pedro, para negar o nosso Senhor. Quando algum jovem foi, para usar uma expressão comum, debochado dia após dia, essas zombarias cruéis são muito mais difíceis de suportar do que uma chicotada nas costas. É uma grande coisa se um homem pode passar por isso, pode suportar o lento assar vivo ano após ano e ainda assim é libertado do mal dessa tentação. Mas, queridos irmãos, acho que você e eu podemos muito bem orar: não nos deixe cair em tentação. Pois temo que haja alguns de vocês que são como o Náutilo, que, quando o Mediterrâneo está todo calmo e quieto, flutua em uma frota galante na superfície. Mas assim que as ondas fortes chegam e o Euroclídon começa a soprar, cada Náutilus puxa sua vela minúscula e cai na obscuridade silenciosa no fundo do mar. Existem muitos desses professos, cristãos professos, que, enquanto tudo corre bem,
flutuam gloriosamente conosco. Mas se tempos difíceis chegassem, eu temo que como um vento os arrebataria completamente. Muito há, temo eu, que caminham conosco em seus chinelos de prata, que poderiam abandonar se tivessem que andar descalços e esfarrapados pelas ruas, sem ter onde descansar, seu único destino sendo a prisão e as chamas. Podemos orar ao lermos as histórias de martírio, ou ao olharmos para alguns irmãos em comunhão conosco na igreja que têm que sofrer zombaria diária. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Ou, se fizeres, agrada-te para nos livrar do mal que há nela. Eu apenas comecei o catálogo. Tenham paciência comigo enquanto menciono as adversidades diárias dos quais somos herdeiros. Alguns de nós se preocupam e pensam que o Senhor nos trata com dureza. Vamos cair na realidade. Vamos consertar nossa melodia. Que mundo de misericórdia Deus nos dá em comparação com o que outros receberam neste mundo por causa do Evangelho. Eu ouço algumas vezes sobre um crente que perdeu um navio ou um cavalo, ou sofreu uma perda muito séria com uma conta desonrada, ou uma dívida inadimplente, ou outro de vocês está sem trabalho por uma semana, um mês, ou então seus filhos estão doentes. Bem, tenho pena de todos vocês por essas provações, mas afinal, que pequenas provações são se comparadas com as que alguns suportam. Veja o caso de Jó. Casa e filhos, terra e servos e gado, tudo varrido de um só golpe, e seu próprio corpo coberto de feridas infeccionadas. O Senhor o conduziu à tentação, e não foi uma maravilha que Jó não foi além de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Não foi uma maravilha que ele não cedeu à sugestão da sua esposa, amaldiçoou a Deus e morreu. Certamente, irmãos, quando vemos a maneira como alguns santos encontraram luto após luto, a coragem sagrada com que outros sofreram perda após perda, quando marcamos a resignação heróica com que alguns suportaram todos os males que a carne é herdeiro, e sofreu na cabeça e nas mãos, e passou por dolorosas operações cirúrgicas que quase os trouxeram para a morte, podemos nos perguntar como é que eles foram libertos do mal de tanta adversidade, e podemos com santo tremor exclamar: não nos deixes cair em tentação. Como você e eu seríamos impacientes se estivéssemos gravemente doentes ou acamados por anos. Que coisas difíceis poderíamos ter pensado do nosso Deus se Ele tivesse varrido todos os nossos bens. Quão amargamente poderíamos ter falado da sua bondade se nosso marido estivesse com tuberculose ou se nossa esposa estivesse na tumba. Nossos pequeninos estão ao nosso redor e ouvimos suas vozes alegres, mas que tentação teria sido desconfiar de Deus se Ele os tivesse levado embora. Senhor, não nos ponha à prova. Não envie adversidade sobre nós que nos levem à tentação. Mas se o Senhor quiser fazer isso, tenha o prazer e a alegria de nos segurar na estrada difícil, para que não caiamos no mal. Livra-nos do mal. Para mudar a linha de pensamento por um momento, não existem apenas as tentações que surgem da pobreza, da vergonha e dos problemas, das dores, mas você sabe, amado, que de longe as tentações mais perigosas vêm da prosperidade. Você às vezes inveja os muito ricos. Você pensa que eles têm mais dinheiro do que podem contar e amplos acres de terra, parques e terras sem fim, tão extensas que mal conhecem seus próprios limites. Se você entendesse as tentações que afligem sua vida, se você soubesse como é difícil servir a Deus e ser rico, como é especialmente difícil ser um cortesão e ao mesmo tempo um servo do Deus vivo, você não aspiraria a ser altivo assim, mas você diria: não nos deixe cair em tentação. A tentação deve ser incessante para o homem que só precisa desejar e pode desfrutar o que deseja. Muitos homens são protegidos do pecado por serem pobres. Sua pobreza é um obstáculo para eles. Mas quando o homem tem apetites fortes e não tem ninguém para repreendê-lo e tem, além disso, todos os meios em suas próprias mãos para cair no pecado, podemos muito bem clamar: Senhor, não me proves assim. Talvez você esteja muito ansioso para obter uma posição de destaque na igreja. Você pode pensar, por exemplo, que ser um pregador bem conhecido e ouvido por centenas é uma posição muito invejável.
É tão invejável quanto a posição de Blondin em sua corda alta a 150 pés do chão, atravessando o abismo naquela pequena corda. Se você conhecesse as tentações que afligem um homem que vive em popularidade e tem que pregar constantemente a palavra a multidões aglomeradas, você diria: não me deixes cair em tentação. E se for da tua vontade que eu deva subir a essa posição, então me livre do mal. Deixe-me assegurar-lhe que lugares altos e alta graça raramente se encontram, e que mesmo na igreja qualquer posição de eminência é contrabalançada no prazer que traz pelo extremo perigo a que expõe seu ocupante. Desejo não ser muito próspero. Agradeça a Deus pelos ventos ruins. Bendiga a Deus por um pouco de ferrugem e bolor, sim, e fique contente em bendizê-lo, mesmo que a figueira não floresça e os rebanhos sejam cortados do campo e os rebanhos do estábulo sejam levados, pois qualquer provação no mundo é melhor do que prosperidade ininterrupta, a respeito da qual você pode muito bem orar: não nos deixes cair em tentação. Agora, você pode ver que a lista é interminável, pois se prosperidade, honra e estima podem gerar em nós mundanismo, presunção e esquecimento de Deus, e uma confiança em nossa própria força e bens, e um afastamento da simples confiança naquele que nos fez o que somos, então deve haver provações em todos os lugares. Mas acho que devo acrescentar que frequentemente Deus leva os homens à tentação no serviço que Ele requer deles. Pare, você diz. Como pode ser isso? Quando Deus prescreve um dever, como isso pode levar o homem à tentação? Eu respondo que conhecer o dever é muitas vezes em si mesmo ser tentado a não cumpri-lo, e que quando esse dever é alto e severo e exige de nós severa abnegação e fervorosa esperança, podemos ser tentados a evitar o compromisso. Tome o exemplo de Jonas. Ele é enviado a Nínive. Sua alma profética o previne de que a missão não será para sua honra. Ele se recusa a ir e tentar voar para Tarsis para escapar da missão de seu Deus. Agora, tal tentação não é tão rara como alguns supõem. Você pensa: nunca mais vou poder enfrentar aquela multidão. Você tem que lidar talvez com línguas cruéis em uma reunião da igreja. E você pensa: eu nunca vou conseguir travar essa batalha, eu não quero isso para mim. Você tem pregado na rua e chega o sussurro: nunca mais faça isso, nunca mais se exponha aos insultos das outras pessoas. Você tem ensinado em uma escola dominical e pode ser levado a esta tentação: desista, não adianta. Essas crianças nunca serão abençoadas. Eu poderia mencionar tantas coisas. No reino de Deus, seu próprio dever o leva à tentação. Irmãos, orem a Deus contra isso. Peça a Ele que o dever exigido de você seja sempre tal que sua força o capacite a cumprir. Que você possa ir ao seu trono diariamente e obter tal ajuda que seus braços sejam então fortalecidos e você seja suficiente para aquilo que é necessário. Do contrário, mesmo na forma mais elevada do serviço espiritual, você pode ser levado à tentação. O que aconteceria se eu acrescentasse a isso que Deus pode exigir de nós sacrifícios que nos levam à tentação? Olhe para Abraão. Pegue seu filho, seu único filho Isaque, e ofereça-o no lugar que eu lhe mostrarei. Ouvi uma mãe dizer: amo muito meu filho, e ele é um conforto tão grande para mim que não pude abandoná-lo. Alguém observou a ela que ela não deveria falar assim, pois o cristão deveria suportar a rendição a cada hora e estar disposto a desistir de um filho ou marido ou amigo a pedido de Cristo. Mas sua resposta foi: mas a minha afirmação era verdadeira. Eu não poderia fazer isso. Não adianta fingir que eu poderia. Eu não poderia fazer isso, e estou persuadida de que se Deus me ordenasse que desistisse dele, Ele poderia levá-lo embora e eu me submeteria a ele. Mas se eu tivesse que desistir dele voluntariamente, eu não poderia fazê-lo e, portanto, não adianta eu dizer que poderia. Então sugeri que, portanto, ela deveria sempre orar para que Deus não a experimentasse dessa maneira, mas para que Ele se agradasse em poupá-la do sacrifício que ela não poderia fazer, para que, na verdade, Ele não a levasse à tentação, ou se Ele fizesse, desse a ela tanta graça que ela não seria tentada a se rebelar.
mas poderia desistir do seu filho, embora ele fosse para ela como sua própria alma. Ó, queridos amigos, há muitas provações sobre as quais falamos e pensamos que poderíamos suportar, mas se elas alguma vez nos atacassem, poderíamos achar muito difícil fazê-lo. É fácil ser um marinheiro na praia e rir dos ventos quando você está confortável em suas camas. É muito bom cantar sobre as ondas e gritar por um navio que enfrente 1000 anos de tempestade, que dirá uma batalha na brisa. Mas a batalha e o vento e a tempestade são coisas muito diferentes do que a música as faz parecer. E seria melhor, eu acho, enquanto estamos livres da aprovação, fazer esta oração com unanimidade. Não nos deixes cair em tentação. Eu quero que você observe a palavra não nos deixe, pois o egoísmo irá ditar que você faça essa oração por si mesmo, mas nós somos milhares de fortes espalhados pelo mundo, um grande exército para Deus unidos na comunhão da igreja. E você sabe que há muitos dos jovens acrescentados à igreja, embora uma grande proporção de idosos também venha, mas talvez do que em qualquer outra congregação a nossa está cheia de jovens. Lembrem-se de nossos jovens membros, nossos rapazes e moças, que estão muito expostos. Eu exorto a vocês, anciões da igreja. Eu exorto a vocês, idosos na fé. Eu exorto a vocês, mães em Israel, que façam esta oração hoje e todos os dias. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tempere o vento para o cordeiro tosado. Não põe o barquinho nas ondas agitadas. Não envie seus pequeninos para as duras batalhas. E, Senhor, visto que somos todos fracos, tanto velhos como jovens, visto que os cabelos grisalhos não cobrem mais de sabedoria que os cachos das crianças, exceto se tu der sabedoria, então mantenha toda a igreja e não conduza nem o pastor, nem os oficiais, nem membros em tentação. Ou se formos levados até lá, até o lugar da tentação, tome a última frase e ore mais profundamente e apaixonadamente. Livra-nos do mal. Eu ouvi falar de um pobre mineiro que, depois de ser convertido a Deus, teve um grande pavor de cair. E uma manhã, depois de ter suportado muito desprezo, zombaria e blasfêmia e palavrões e maus tratos dos seus colegas mineiros, antes de descer a mina, ajoelhou-se e orou para que Deus o deixasse morrer antes do que cair em pecado. Ele clamou: Senhor, deixe-me morrer antes de cair no pecado. E ele morreu ali mesmo, feliz por ser levado para um lugar onde não deveria mais conhecer o aborrecimento da provação de fora ou a tentação de dentro. Quero encerrar este momento com uma breve exortação. Eu exorto a todos vocês a orarem esta oração com muito fervor e peço que o façam por várias razões. Primeiro, lembre-se do seu próprio coração. Um homem que carrega a pólvora com ele pode muito bem pedir que ele não seja levado para onde as faíscas estão voando. Se eu tenho um coração como uma bomba, pronto para explodir a cada momento, posso muito bem orar a Deus para que eu seja mantido longe do fogo, para que meu coração não me destrua. Talvez você tenha temperamento raivoso. Constitucionalmente, alguns homens ainda permanecem quentes e rápidos em reagir. Alguns de nossos amigos galeses são sempre assim. Então deveriam orar todos os dias para que não sejam tentados por quaisquer palavras zombeteiras, para que possam ser mantidos calmos e quietos e não se deixem levar pela irritação. E se forem levados a isso, devem orar continuamente, mas livra-nos do mal, nos capacite sempre a vencer a tentação. Cada um de nós tem pecados persistentes de algum tipo, de uma forma ou de outra. E não sei se a tentação de ter um temperamento explosivo é algo tão ruim quanto ser enfadonho, irregular e estúpido e sempre para baixo. De modo geral, um homem que não tem temperamento não vale muito. E aquele que, como às vezes dizemos, são tão fáceis quanto um sapato velho, muitas vezes não vale mais do que aquele artigo gasto. Podemos ter tentações, entretanto, de outro tipo, e justamente aí devemos colocar nossa oração com grande fervor e intensa paixão de alma, exclamando: Senhor, não me conduzas a essa tentação.
Existe um ponto fraco em cada um de nós. E lembre-se, a resistência de uma corda deve ser medida, não de acordo com sua força em sua parte mais forte, mas em sua parte mais fraca. Todo engenheiro lhe dirá que a resistência de um navio deve sempre ser estimada, não de acordo com sua parte mais forte, mas mais fraca, a mais fraca. Pois se a tensão vier em sua parte mais fraca e esta for quebrada, não importa quão forte seja o resto, todo navio afunda. Agora, eu digo que há um ponto fraco em cada homem. De fato, onde há um ponto em que não somos fracos? Mostre-me onde está a nossa força. Certamente não se encontra em nenhum lugar aqui, mas apenas ali, naquele que nos torna fortes para fazer proezas em seu nome. Portanto, por causa da fraqueza e inclinação para o pecado, deixe cada homem orar continuamente e apaixonadamente. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para usar outro argumento, quantos caíram que foram levados à tentação? Pense neles, não para se parabenizar, nem para culpá-los, mas para nos prevenir. Quando os casos de disciplina são apresentados à igreja, penso como devemos agir com delicadeza, pois se tivéssemos sido colocados onde esses irmãos estiveram, nossa queda poderia ter sido ainda mais desesperadora do que a deles. Muitas vezes fico triste quando o irmão perde a paciência e então penso, bem, eu não posso justificar isso, é um erro, mas não devo julgar sem caridade, pois se eu tivesse sido provocado pela metade do que ele tem sido, eu poderia ter feito pior do que ele. Quando vejo outro homem naufragado, devo me preocupar em navegar cuidadosamente o meu próprio barco. Quando eu vir outro que pegou uma doença contagiosa, devo ter cuidado para não entrar no bairro onde a doença é mais virulenta, para que eu não contraia também. E se eu sei que existe um grande desinfetante, um grande remédio celestial pelo qual o contágio pode ser interrompido, como devo usá-lo? Esse remédio é a oração. E a oração precisa está no texto. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, para que eu não caia como os outros e me torne fraco e vil como eles. Lembre-se de fazer esta oração, porque se cairmos em tentação, quão grande será a nossa miséria. Um certo cristão antinomiano disse um dia que, se um cristão caísse em pecado, nada perderia com isso, exceto, o que você acha que ele disse? Exceto o seu conforto e sua comunhão com Deus. Eu suponho que ele pensou que o conforto do cristão e sua comunhão com Deus era uma gota no oceano. Mas aquele que uma vez perdeu seu conforto e sua comunhão com Deus, contará a você outra história. Perder o seu consolo, ter que gemer com Davi, conserte os ossos que tu quebrastes, para eu me alegrar, esconda a tua face dos meus pecados e apague minhas iniquidades. Ore aquele salmo penitencial e logo você descobrirá que o pecado é o pai da tristeza e que um santo não pode escorregar sem muito dano a si mesmo. Eu marquei cuidadosamente aqueles irmãos que se desviaram e caíram em pecado e depois foram restaurados. E embora eu tenha me regozijado em sua restauração, nunca posso deixar de notar como eles são diferentes do que costumavam ser. Tão quietos agora, tão tristes na aparência também, e embora talvez melhores homens do que nunca, a alegria de Deus não flui deles da mesma forma. A primavera se foi de suas almas. Eles não podem dançar com Davi diante da arca agora. Você nunca encontra Davi dançando depois do seu pecado com Betsabá. Ele não houve dança nele depois disso. Ele mancou até o dia da sua morte. Se cuide, irmão. Se você não quiser fazer para si mesmo uma vestimenta de dores, se não quer encher o travesseiro da sua cama de espinhos e usar correntes perpetuamente, ore a Deus para que não o leve à tentação, mas que o livre do mal. Lembre-se do testemunho terrível que permanece e não pode ser apagado. Lembre-se de que mal a queda de um cristão causará. 1000 crentes vivem em santidade e ninguém fala nada sobre eles. Mas se um deles cair em pecado, o mundo inteiro soará a trombeta sobre ele.
Não sei porque deveria ser assim, mas se eles conseguirem encontrar um peixe ruim em nossa rede, eles o espalharão por toda a cidade em 24 horas. Veja aqui, eles dizem, aqui está uma das pessoas que vão ouvir o Spurgeon. Aqui está um dos membros da sua igreja, ou algo desse tipo. Por que eles não olham para os 999 que permaneceram firmes? Por que eles não falam daqueles que servem bem ao Senhor e são considerados fiéis até o fim? Mas isso, de fato, não atenderia ao propósito deles. Irmãos, vocês encheriam a boca das filhas dos filisteus? Você faria os filhos de Gade e Asquelon se alegrarem? Você veria a bandeira do inferno flutuando orgulhosamente na brisa e o escudo do nosso glorioso Cristo arrastando-se na lama? Você entristeceria o Espírito Santo? Você abriria as feridas de Cristo novamente? Você colocaria a ele e sua bela esposa, a igreja, em uma vergonha aberta? Se você quer isso, então é só ser negligente em suas orações. Mas se você não quer, se você quer adornar a doutrina do seu Deus, do seu Salvador, em todas as coisas, diante de todos os homens, se você quer ser usado pelo Espírito Santo para ganhar joias para a coroa de Cristo, se você quer ver homens se maravilharem com Cristo através de você, então faça esta oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não posso dizer porque desejei pregar este texto neste domingo em particular, mas é muito provável que sua vida nesta semana o deixará descobrir o segredo disso. Assim diz o Senhor a alguns de vocês: essa semana eu os peneirarei e os provarei. Ore para não cair em tentação. Cristo intercede por você, pois Satanás deseja ter alguns de vocês para que possa peneirá-los como trigo, como fez com Pedro. Junte suas orações e súplicas à intercessão de Cristo, para que sua fé não desfaleça. Não sei dizer, não sou profeta, mas sinto um chamado para alertá-lo para a vigilância. Pode acontecer algo que nos faça bendizer a Deus por esta nota de advertência hoje. Estamos armados de antemão porque fomos avisados. Podemos colocar nosso elmo a tempo, cingir nosso peitoral e nossas sapatas de latão, e colocar nossa mão sobre nossa espada, pois a batalha se aproxima, e o Senhor já soou a trombeta e nos ordenou gritar: não nos deixe cair em tentação. Agora, esta oração não será adequada para alguns de vocês. Você não precisa ser levado à tentação, pois já vive nela. Um homem pode orar para ser mantido fora da água, mas um peixe não pode, pois vive nela. Da mesma forma, você cujo elemento nativo é o pecado, não pode orar: não nos deixes cair em tentação. Há outra oração para você orar antes de chegar a isso, que é: perdoe nossas ofensas. Ore por isso hoje, e então você deve orar amanhã essa oração: não nos deixe cair em tentação. Seus pecados estão acusando você diante de Deus hoje. Suas transgressões estão clamando no propiciatório. Eu ouço o seu clamor. Eles estão clamando: justiça, justiça, justiça. Senhor, golpeie aquele homem. Senhor, golpeie aquele homem com sua justiça. Com vozes roucas, clamam em voz alta: deixe-os se perderem. Deixe cair sobre eles a sua ira, que eles sejam lançados fora. Enquanto o seu pecado clama contra você, você não orará por misericórdia? A misericórdia está pronta para te ouvir. O trono da graça é de fácil acesso. Venha diante de Deus e diga: ó Senhor, eu sei que Jesus morreu e levou sobre si os pecados de todos aqueles que confiam nele. Eu confio nele. Por sua causa, Senhor, perdoe minhas ofensas. Por amor do seu nome, perdoe as minhas ofensas e deixe minha dívida ser apagada pelo seu sangue. Ore como aquele homem: sê propício a mim, o pecador. Ele vai ouvir você, pecador. E antes que você saia, seus pecados podem ser perdoados. E você pode ficar branco na justiça de Cristo e imaculado como a neve recém-caída. Depois disso, então, use o meu texto e ore àquele que é capaz de impedir você de cair. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.